Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos, ó Deus, cada qual em seu lar, cada qual, Senhor Deus, no conforto e na segurança da sua casa, ó Deus, mas unidos, ó Deus, num só propósito, num só espírito, buscando a tua face, exaltando e glorificando o teu santo e eterno nome. Senhor, recebe toda a expressão de amor, que nessa manhã o teu nome seja engrandecido, que nessa manhã o teu nome seja exaltado, ó Deus, que sejamos abençoados pelo Senhor. Fala conosco, ó Deus, fala aos nossos corações. Ó Deus, traga a tua palavra, Senhor, que ela venha direto do trono da tua glória para os nossos corações. Mas recebe também, Senhor, nossa expressão de amor, de gratidão, ó Deus, de maneira que sejamos, ó Pai, em nome de Jesus, aproximados de ti. Que o teu nome seja engrandecido, que o teu nome seja exaltado. Nesse momento de culto, Senhor, nós possamos prestar a ti um perfeito louvor, uma perfeita adoração. Fala aos nossos corações, é que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Que Deus seja louvado no dia de hoje, amém. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh,
infinito, ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, que não deixa ninguém para trás. Possamos crer nessa verdade esta manhã. Iremos cantar nesse momento o hino 422 do Inário para o Culto Cristão. Como agradecer? Como agradecer a Jesus o que fez por mim, bênção sem medida, vem provar o teu amor sem fim, nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. A Deus demos glória, a Deus demos glória, a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glória. Pelas bênçãos sem fim. Amém.
Ó Deus, obrigado por amanhecer, ó Deus, por estarmos vivos, por estarmos com saúde. Obrigado por esse sol, ó Deus. Obrigado por estarmos juntos, Pai. Mais uma vez, ó Deus, para te louvar, para engrandecer. Está bem ciente, bem claro que o Senhor é o único e suficiente sobre as nossas vidas, ó Pai. Venha a Ti, ó Deus, rogar, ó Deus, por esse culto, que seja abençoado, por essa ceia, ó Pai. Que venha de encontro, ó Deus, que suba como um toque suave, ó Pai, aos Teus ouvidos, ó Pai. E o que o Senhor transmite a Tua palavra, Deus, através do pastor, que nós venhamos estarmos, ó Deus, com o nosso coração aberto, ó Deus, atento à Tua palavra, Pai, para que possamos, ó Deus, colocar em prática no nosso dia a dia, ó Pai. Por mais que pecamos, ó Deus, mas que venha, ó Deus, dar de encontro com a Tua palavra, através dela, colocando em prática no nosso dia a dia, ó Deus. Também venho te pedir, ó Deus, pelo esse fim dessa pandemia, ó Pai, que o Senhor venha estar nos orientando, ó Deus, sobre o retorno dos cultos presenciais, pois sei que a internet foi uma ferramenta essencial, ó Deus, mas nada como estarmos juntos, ó Deus, podemos ver, tocar, por mais que não tocar no início, ó Deus, mas de estar presente, ó Deus. É tão agradável ao nosso coração, ó Deus, refrigera tanto a nossa alma, Pai. Que o Senhor venha estar nos orientando, ó Deus, para que esse retorno venha a ser, ó Deus, da melhor forma possível, que não venha, ó Deus, estar contaminando ninguém, ó Deus, que apenas venha, ó Deus, estar engrandecendo o Teu nome e acalentando os nossos corações, Pai. Que o Senhor venha estar de encontro, ó Deus, com aquelas vidas que estão enfermas através do vídeo, ó Pai, ou através de outras doenças. Venham colocar também a vida da irmã Maria, ó Pai, que já tem uma idade avançada e está com suspeita, ó Pai. Sei com a vida dela, ó Pai, cuida da Tua serva, Deus, cuida da Tua serva, Pai, em nome de Jesus, Deus, para que a Tua palavra, Deus, para que o Teu nome seja engrandecido, Deus. Ser com todos os enfermos, ó Deus, ser com todos que não estão enfermos também, para que não venha pegar esse Covid, ó Pai. Ser com todos nós, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. João capítulo 6, 53 a 57. Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhes Jesus: em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Teu favor, pois
sabemos que a ceia, ela é um simbolismo, ela simboliza a morte do Senhor Jesus. Sabemos que a primeira ceia foi celebrada pelo Senhor Jesus com seus discípulos no período de Páscoa, também chamada da Festa dos Pães Asmos. E ali o Senhor Jesus instituiu a sua ceia. E essa ceia, ela vem carregada de uma simbologia muito grande. Ela representa, irmãos, ela nos apresenta os benefícios da morte do Senhor Jesus. O texto que nós lemos aqui de João nos afirma que o Senhor Jesus disse que aquele que não comer que não comer da sua carne e beber do seu sangue, não tem parte com ele. Ele diz: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Nós sabemos que os elementos, eles não são transubstanciados. Eles não têm de fato, o pão continua sendo pão e o suco de uva continua sendo suco de uva. Eles não se transformam, não são transubstanciados, mas eles representam o sacrifício que foi realizado na cruz do Calvário, o corpo do Senhor Jesus que foi partido, o seu sangue que foi vertido por amor de cada um de nós. Por isso o Senhor Jesus diz que quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Portanto, a ceia nos traz muitos benefícios. Ela nos apresenta e nos coloca diante da morte e do sacrifício do Senhor Jesus em nosso favor. Nós aprendemos com isso, meus irmãos, que a ceia é um alimento espiritual. É na ceia que nós somos fortalecidos, é na ceia que nós somos alimentados. Ali, essa simbologia que a ceia do Senhor traz para as nossas vidas, retrata e representa para nós que a morte do Senhor Jesus, ela produz em nós unidade, produz em nós comunhão. E nós somos um só corpo, fazemos parte do mesmo corpo, o corpo do Senhor Jesus que foi partido, o seu sangue que foi vertido. Portanto, quando nós olhamos para a ceia, quando nós nos reunimos nesse culto solene, especial, um culto no qual nós nos lembramos do sacrifício feito na cruz, nós recordamos o amor do Senhor Jesus Cristo pelas nossas vidas. É um momento de recordação, de trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. E é no momento de ceia que a nossa fé é afirmada. Nós reforçamos que morremos para o mundo e nascemos para Cristo. É no momento da ceia que nós reconhecemos que os nossos pecados foram imputados no Senhor Jesus, que os nossos pecados foram pagos, porque a escrita de dívida que era contra nós foi paga, ela foi rasgada na cruz do Calvário. Por isso é importante que cada um de nós se coloque diante do Senhor, buscando do Senhor uma vida digna e aceitável. Por isso nós cantamos, nós ouvimos o cântico, alvo mais que a neve. É exatamente esse o efeito do sangue do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Por isso, o texto lá de 1 Coríntios, capítulo 11, que é um texto tradicional e fala sobre o momento da ceia, ele diz que nós não devemos participar da ceia do Senhor indignamente. Portanto, devemos participar da ceia do Senhor, reconhecendo o efeito transformador e libertador do sangue do Senhor Jesus, do sacrifício da cruz sobre as nossas vidas. E não devemos participar indignamente, mas reconhecendo as nossas fragilidades, reconhecendo as nossas limitações e nos colocando diante do Senhor. Por isso eu quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos, antes mesmo de nós distribuirmos os elementos da ceia, o pão e o suco de uva. Coloca diante do Senhor a tua vida, coloca diante do Senhor as tuas fragilidades, reconheça diante do Senhor a sua insuficiência e a sua extrema necessidade da sua graça e da sua libertação. Feche então os seus olhos, vamos mais uma vez falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nesse momento tão especial, esse momento solene, ó Deus, no qual exaltamos, bendizemos, glorificamos o Teu nome. E aprendemos da Tua palavra, ó Deus, palavras vindas do próprio Senhor Jesus, quando diz que aquele que não comer do Teu corpo e não beber do Teu sangue, ó Deus, simbolicamente falando, mas, ó Deus, apontando, Senhor Deus, para este momento tão especial, que é esse momento de ceia, que reafirma a nossa aliança contigo. Deus, estamos nesse momento diante do Senhor, clamando a Ti, perdoa as nossas falhas, santifica as nossas vidas, dá-nos a cada dia a possibilidade de nos aproximarmos do Senhor, para que em nome de Jesus o Teu sangue a cada dia venha nos purificar, venha nos libertar e que possamos participar, ó Deus, da Tua mesa de maneira digna, ó Deus, reconhecendo que não somos nada nem ninguém, mas que o Senhor realiza o agir e o efetuar da Tua vontade em nossas vidas.
Fala aos nossos corações, perdoa as nossas falhas, dá-nos o privilégio de viver em comunhão para a glória e honra do teu santo nome. Assim te oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Foi espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Foram profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Há nessas chagas pureza para o indigno pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, pois em seu sangue lavados nós temos perdão do Senhor. O texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e 24 diz assim: Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão e depois de ter dado graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Eu quero te convidar nesse momento, juntamente com a sua família, a você pegar esse elemento, o pão, que conforme nós falamos, representa o corpo do Senhor Jesus que foi partido naquela cruz. E quero te convidar a compartilhar com seus irmãos deste elemento, nesse momento, em nome de Jesus. Compartilhe então com os seus familiares. Conforme nós falamos, esse pão continua sendo pão, mas ele representa o corpo do Senhor Jesus, que foi partido por nós. Portanto, nesse momento, comamos todos do pão, em nome de Jesus. O texto de 1 Coríntios, no versículo 25, diz assim: Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Quero te convidar ainda a pegar o seu cálice, juntamente com a sua família, e a compartilhar deste cálice que representa o sangue do Senhor Jesus que foi vertido na cruz. Compartilha então com a sua família. A palavra do Senhor nos diz que este cálice, ele representa a nova aliança do sangue do Senhor Jesus. Não precisamos mais de sangue de carneiros, de bodes, de ovelhas, porque temos o sangue do Senhor Jesus, o sacrifício perfeito, único, absoluto, que levou sobre si e purificou as nossas vidas. Todos, então, participemos desse momento solene, em nome de Jesus. Bebamos todos. Senhor, louvado e agradecido seja o teu nome, porque o Senhor morreu naquela cruz por nós, porque a salvação, Senhor, seu Deus de graças, mesmo a gente não merecendo, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelo teu Filho Jesus enviado neste mundo e porque ele morreu por nós e pelo sangue vertido naquela cruz. Louvado e agradecido seja o teu nome. Te agradecemos por este momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.
Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor perdão nos dá. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque vivo está, o amanhã enfrento, sim, vivo está. Não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro. E a vida vale a pena, Cristo vivo está. Que belo é o nenezinho, e que prazer um filho dá. Maior prazer é ter certeza de um feliz futuro. Cristo vivo está, porque vivo está, o amanhã enfrento, sim, vivo está. Não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro. E a vida vale a pena, Cristo vivo está. Um dia irei passar o rio, vencer a morte sem temor. Morrer para mim será vitória. Verei a glória de Jesus, meu Salvador. Porque vivo está, o amanhã enfrento, sim, vivo está. Não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro. E a vida vale a pena, Cristo vivo está. Amém. Louvado seja Deus. Querido Pai Celestial, nós agradecemos, Senhor, porque podemos falar com um Deus que está vivo, um Deus, Senhor, que ama, um Deus que cuida, um Deus que podemos saber que ouve a nossa oração, Senhor. Então agora, porque pudemos comemorar a tua morte, a tua ressurreição, Senhor, porque sabemos que tu estás vivo e que tu cuidas de nós. Nós agora, tecendo aleluias ao teu nome, Senhor, nós pedimos que tu estejas com o teu servo, pastor Anderson, que dará a palavra aos nossos corações, às nossas vidas. Nós agradecemos, Senhor, porque estivestes com a voz do Reinaldo e porque agora estarás com o teu servo,
pastor Anderson, e porque tu estás com cada um, e que estás também com o pastor Saulo, que está à frente deste culto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Pai. Amém. Do versículo 2 ao versículo 10, do primeiro capítulo de Ageu. Assim diz Yahvé, o Senhor dos Exércitos: este povo murmura, não chegou ainda o momento certo, o tempo para se reconstruir a casa de Yahvé. Por este motivo, a palavra do Senhor foi uma vez mais comunicada por meio do seu profeta Ageu, dizendo: porventura, é tempo de habitardes em casas com luxuoso acabamento, enquanto a minha casa continua em ruína? Assim ordena Yahvé Tsabá, o Senhor dos Exércitos: considerai, pois, o vosso passado. Semeaste muito, mas colheste pouco. Comeis, mas não vos satisfazeis. Bebeis, mas não consegui matar a sede. Vestir-vos, mas ninguém se sente aquecido e confortável. E o que recebe salário, recebe-o para depositá-lo numa bolsa furada. Assim, pois, declara o Eterno dos Exércitos: considerai o vosso passado, refletis o que tens feito. Portanto, subi sem demora ao monte, trazei a boa madeira e edificai a casa, para que eu me alegre dela e nela seja glorificado. Exorta o Senhor. De fato, esperastes muito, mas veio poucos, e esse pouco, quando levastes para casa, eu ainda o dissipei com um só sopro. E agi deste modo, por que motivo? Questiona o Senhor dos Exércitos. Ora, porque deixaste a minha casa sob escombros, ao passo que cada um de vós só dá atenção à sua própria casa e bens. Por esta razão, por causa de vós mesmos, o céu reteve o orvalho e cessou de dar o seu fruto costumeiro. Até aí. Deixa eu já falar para vocês o porquê que me chamou a atenção esse texto. Eu não vou falar em absolutamente nada de Covid. Esqueçam isso, não vou falar nada sobre isso. Ok? Esse assunto tem aí no YouTube para você pesquisar e ver o suficiente. Me chamou a atenção uma preocupação de Deus em relação ao seu povo. E duas palavras foram chaves para que viesse a destrinchar toda essa questão e a programação aí para hoje. Um Deus que se preocupa com o povo e diz o seguinte, olha, no versículo 5, assim ordena Yahvé Tsabá, o Senhor dos Exércitos: considerai, pois, o vosso caminho. Em algumas traduções, como a minha, está: considerai o vosso passado. Um Deus que para analisar, para direcionar o seu povo agora, dizendo o seguinte, olha, está na hora de você considerar o vosso passado. Está na hora de você considerar o vosso caminho. Um Deus preocupado como é que está aquele povo. E considerar não é algo simplesmente relapso, feito de qualquer maneira ou feito às pressas. Considerar é olhar com atenção, é gastar tempo para detectar as minúcias, é refletir com atenção, é ponderar sobre determinada coisa. E que coisa é essa que ele pede, que o Deus dos Exércitos pede para o seu povo considerar? Considerar os seus caminhos, considerar o seu passado. E o que me chama a atenção é que ele vai dizer assim, olha, considere, não sei como é que está na sua tradução, considerai o vosso caminho, o vosso passado. Nós somos muito tendenciosos a considerar o passado dos outros. Nós somos muito tendenciosos a olhar o caminho que os outros trilharam. Mas Deus está dizendo assim, ei, acorda, povo, considerai, olhai com atenção, ponderai, olha o teu caminho, olha o seu caminho. Para de olhar agora para a vida dos outros. Para de olhar como é que o outro está. Considera o seu caminho. E aí, trazendo aí também um pano de fundo aí para esse contexto de Ageu,
Deus, na realidade, ele está em litígio, está vivendo em litígio com o seu povo, né? Ele está chamando a atenção para ele de novo. Ele é como se ele estivesse dizendo para Ageu: Ageu, ei, meu profeta, meu servo, vai lá, diz para o meu povo, para ele olhar para trás, mas agora de uma forma reflexiva, ponderada, atenciosa sobre tudo que eles viveram. Não é possível, Ageu, que esse povo esteja vivendo dessa maneira e esteja tão insensível a tudo isso que tem acontecido até o momento. Não é possível que eles não estejam percebendo que as coisas estão desordenadas, fora de lugar. Vai lá e diz para o meu povo para considerar o vosso caminho. O tempo daquela época vivida era tão ruim que eles não conseguiam discernir o que estavam vivendo. E nós vamos ler de novo alguns pedacinhos da palavra para que a gente venha entender. Eles se acostumaram a viver dessa forma. Acostumaram a viver de forma desordenada. Se acostumaram a viver de forma onde as coisas estavam fora do lugar. E como o ser humano tem essa característica de se adaptar às condições mais extremas possíveis, o povo já se acostumou a viver daquele jeito. Olha o que ele vai dizer. Olha o que ele vai dizer. Você semeaste muito, você semeou muito, mas colheu o quê? Colheu pouco. Você come e não se satisfaz. Você bebe e não consegue se saciar. Você se veste, mas não consegue se sentir aquecido e nem confortável. Você recebe salário, mas é como se estivesse depositando num saco vazio. Povo, está na hora de considerar. Está na hora de botar as coisas de volta no lugar. Será que vocês não estão percebendo como é que vocês estão vivendo? Será que vocês não estão considerando o caminho já trilhado por vocês? E aqui, são nessas sensações que nós temos ao longo da nossa vida que me faz refletir sobre a questão da frustração. Você imagina só. Você imagina aí, pondera aí. Se você semeia muito, o que você espera colher? Muito. Se você come, o que você tende o que você tende a sentir depois de comer e comer bem? A se satisfazer, né? Alguns aí dizem assim, estou cheio. Outros mais educados, mais finos vão dizer, estou satisfeito. Mas você não se satisfaz, esse povo não se satisfazia. Ele bebia e não conseguia se saciar. Vestia e não conseguia se sentir aquecido. Recebia o salário, estava tudo errado. E como se estivesse depositando, nunca estava pleno, as coisas estavam desordenadas, desconfiguradas. Deus chama atenção para isso e diz o seguinte, está na hora de você considerar. Mas o problema é que na nossa vida, quando isso começa a acontecer, e aqui Deus faz uma lista, talvez, das coisas mais essenciais e mais básicas para a vida do ser humano, que causam algum tipo de desconforto e, por que não dizer, frustração. Quando você planta muito e não colhe o suficiente, você se frustra. Quando você come e não se farta, você se sente um pouco frustrado. Quando você trabalha um mês inteiro para ganhar esses 20 mil reais que você ganha e ainda assim não consegue ter uma plenitude financeira naquilo ali, é como você se frustra. Fala assim, minhas contas nunca estão pagas. Minhas contas nunca estão em dia. Essa enxurrada de sentimento, essa enxurrada de coisas que nós desenvolvemos e que não conseguimos, na realidade, chegar na plenitude da satisfação daquilo que nós planejamos, nos traz um sentimento de frustração. Traz para a gente uma insensibilidade crônica para aquilo que nós estamos vivendo a respeito. E aí eu pesquisei algumas definições sobre frustração e o dicionário vai trazer o seguinte, que é o estado de um indivíduo quando impedido por outro ou por si mesmo de atingir uma satisfação de uma exigência pulsional. Ou seja, quando você
quando você é impedido por outro ou por você mesmo de cumprir algo que sai do seu próprio impulso pulsional, você se frustra. Outra definição diz que frustração é um sentimento ou uma emoção que ocorre quando algo era esperado e não ocorreu. E aí eu me lembro de alguns casos. Eu me lembro que uma vez eu aconselhando uma pessoa, ainda no Rio de Janeiro, essa pessoa me estava dizendo que o seu relacionamento estava acabando. E que o seu relacionamento estava acabando e logo ela nem imaginava que um dia isso poderia chegar ao fim, porque o que ela havia planejado era o mesmo casamento que os seus pais tiveram. Um casamento duradouro, que se comemorasse as suas bodas de prata e bodas de ouro e que se findasse com o último suspirar do seu cônjuge. O fato daquilo ali estar chegando ao fim causava um sentimento de frustração intenso naquela pessoa. O fato de nós trabalharmos e não conseguirmos conquistar algo que nós desejamos, e muitas vezes esse algo que nós desejamos é simplesmente o básico, nos traz um sentimento de frustração. O fato de não termos a pessoa amada do nosso lado nos traz um sentimento de perda, mas também de muita frustração. Talvez o povo estivesse vivendo aquilo ali. Um povo que plantava e não conseguia colher. Um povo que comia e não conseguia se saciar. Um povo que bebia, mas não conseguia também se fartar, matar a sua sede. Se vestia e não conseguia se aquecer. O que Deus traz para o seu povo agora é dizer o seguinte: olha, você ainda, por mais frustrado que você possa estar, por mais frustrado que você possa estar vivendo, e faz parte da vida humana se frustrar, é normal. Nós um dia vamos perder alguém que amamos. É ou não é? As coisas naturais da vida. Perdemos os nossos pais pela ordem natural das coisas. Ok? E quando perdemos, nós ficamos felizes? Não. Ficamos reflexivos. Nos frustramos. Poxa, ele estava tão lúcido. Ainda poderia viver um pouquinho mais. Mas o que Deus estava dizendo para esse povo, olha, você pode até se frustrar, mas o que você não pode é ficar olhando ou continuar caminhando para frente, mas olhando para trás, simplesmente olhando para as suas perdas e não para tudo aquilo que eu estou fazendo ou que eu posso fazer se você se ater às minhas coisas. E é interessante que frustração, se você não tomar cuidado, você se torna um paraplégico existencial. Pesado isso, né? Um paraplégico existencial. Paraplégico existencial é aquele que deixa de sonhar. E eu quero contar para você uma história rápida sobre sonho. Alguns anos atrás, a minha avó me presenteou com uma casa dentro de uma vila não muito expressiva no Rio Grande do Norte. E ela me deu aquilo de presente, eu recebi. E depois eu não vou contar o momento que eu estava vivendo, não, porque que Deus permitiu isso. Conto uma outra vez. Mas quando ela me deu isso, ela falou assim: Anderson, ela já tinha mais de 80 anos, aproximadamente 80 anos, e ela disse assim: eu vou dar uma casa para cada um dos meus netos. Nossa, eu olhei aquilo ali e falei: essa velhinha tá rica. Porque não é possível. Eu falei: vó, mas a senhora tá com dinheiro para dar para todo mundo? Porque isso... Ela: não, eu estou juntando. Aí eu fiquei pensando, eu falei: meu Deus, juntando dinheiro com 80 anos de idade para realizar para cada neto. E pasmem-se, você está pensando que são 2 ou 3 netos? Meu filho é muito neto. Só de filho ela teve 12. E os seus filhos ramificaram, né? E tiveram seus netos. E aí já está na geração dos bisnetos. E eu nem sei se já chegou no tataraneto, para dizer a verdade, eu nem me lembro. Mas aquela senhora ainda sonhava. Aquela velhinha ainda estava sonhando. Ela não havia ficado frustrada por causa do tempo difícil da sua vida. De uma senhora
que quando seu marido ainda estava vivo, fazia uma panela de arroz, abria uma lata de sardinha, misturava no arroz só para poder dar uma defumada e partilhar entre os 14 que precisavam comer. A sua experiência do passado não a impediu de olhar para frente, de considerar os seus caminhos, de rever a sua nova caminhada, a sua nova trajetória. Aquela senhora não se tornou uma paraplégica existencial. O problema é que a frustração sequenciada na vida de muitos traz o quê? Traz uma frustração, traz uma paralisação, muitas vezes existencial para as nossas vidas. É tempo de você parar e de reconsiderar. Ser regido por tal sentimento pode até lhe dar a sensação que está andando para frente, mas se o olhar, se estiver voltado para trás, para a perda ou para aquilo que você não conquistou, você deixa de ter contentamento. E é isso que o povo estava vivendo. Não tinha mais contentamento. Mas ainda assim, só olhava para suas próprias coisas. Você pode até nesse momento dizer assim, você não está entendendo. A minha situação não é só financeira, a minha situação ela é emocional. Se você estivesse vivendo o sentimento de frustração que eu estou vivendo nas minhas emoções, você não estaria dizendo isso. As perdas de quem amamos, as rupturas nos relacionamentos que nós temos, nos causam uma frustração tamanha, que também nos causam uma paralisia. E é necessário, nesse momento, começar a ter um olhar contemplativo sobre como foi a sua caminhada nessa questão das suas emoções, nessa questão de uma possível ruptura, nessa questão de uma possível perda na sua vida profissional. O que provocou para que você chegasse até aqui? Estar frustrado faz parte da caminhada humana, eu disse isso para você, mas você não pode permanecer num estado de frustração. A frustração, ela joga, nós falamos isso de manhã, a frustração joga a sua autoestima lá embaixo. É aí que a sua autoestima se esvazia. Fica lá embaixo. Você estava com ela inflada, estava tudo tranquilo, estava tudo muito bem, aparentemente, mas chega um momento que ela vai esvaziar. E aí você vê os seus sonhos, parece que se distanciaram. Que aquilo que você planejou está mais distante. Que aquilo que você sonhou está agora se agigantando diante de você e você está dizendo, isso já não é mais para mim, não tem mais solução. Esse complexo de inferioridade que vai tomando conta das nossas vidas por causa das nossas frustrações não faz bem para você. Não foi o que Deus projetou para a sua vida. Você não é, muitas vezes, o que os outros estão dizendo que você é. Quando começa uma sucessão de erros ou uma sucessão de frustrações na sua vida, quando você começa a viver algo de tamanha dificuldade de forma sequencial, onde todos estão vendo as suas perdas, o seu sofrimento, é muito natural que essas pessoas digam assim, ei, você está mal, hein? Tem alguma coisa de errado na sua vida, hein? Como é que você não está percebendo que você só pode estar vivendo ou em pecado, ou você pode estar caminhando errado em algum tipo de situação? E as pessoas vão jogando você lá para baixo. E você já está fragilizado com aquilo, cheio de frustração, você vai se colocando em que nível? Mais baixo ainda. Então, deixa eu te dizer, você não é o que as pessoas dizem que você é. Mas também você não é o que você diz que você é. E aí você vai se perguntar, então o que eu sou? Se eu não sou o que os outros dizem ao meu respeito, se eu não sou o que eu penso ao meu respeito, quem eu sou? Você é exatamente o que Deus diz que você é. Ele não acha. Ele diz que você é. E quem é você
e a gente briga. Quem é você na fila do pão? Quem é você quando Deus olha para os teus sentimentos, para as tuas frustrações, para as suas perdas, para a sua forma de viver e de existir? Quem é que Deus diz para você que você é? Deus diz que você é um filho amado em quem Ele tem prazer. Deus diz que, ainda que você esteja vivendo essa sucessão, ou talvez essa forma pontual de viver a sua frustração intensa, Ele diz: ei, eu sou o Deus dos exércitos que digo para você considerar o vosso caminho. Não é para considerar o caminho do outro. Ei, Anderson, mas eu passei por isso porque a empresa não foi justa comigo. Eu estou passando esse problema financeiro porque eles não estão me valorizando. Eu estou passando esse problema de ruptura no meu relacionamento porque essa pessoa não me enxerga de fato como deveria, não consegue me compreender. É como se eu fosse a água e ela o óleo, a gente não consegue. Não é para considerar o ponto de vista do outro, ou o caminho do outro, é para considerar o seu, é para examinar o seu caminho, o que te fez chegar até aqui. Por isso que ele diz que é para considerar e não somente olhar, mas é para contemplar, é para refletir, é para pensar. Às vezes a gente mora debaixo do mesmo teto da pessoa e a gente não consegue se sentir aquecido na mesma cama. Às vezes a gente ganha o melhor dos salários e a gente não consegue ter a nossa vida financeira ajustada. Como é que está a tua vida? Deus manda você reconsiderar. Se hoje você pudesse ser indagado, se eu pudesse fazer essa pergunta e você pudesse ter tempo agora de responder, que você não tem, mas se você pudesse perguntar, se eu pudesse perguntar a você, você acha que é hoje, no dia de hoje, exatamente o que Deus planejou para você? Se ele perguntasse lá para a Dona Genoveva, você é quem eu planejei para você? Noemi, Gabriel, vocês são o que eu planejei para que vocês fossem? Wagner e Margarida, vocês são aquilo que Deus planejou para que vocês fossem? Tiago, Sônia, Wilson, vocês são aquilo que Deus planejou para que vocês fossem? Talvez a resposta de alguns de vocês fosse exatamente essa. Eu sou exatamente aquilo que Deus planejou que eu fosse. Eu consigo ver os seus planos se realizando na minha vida. Eu consegui entender aquilo que Deus planejou para a minha vida. Mas talvez você seja do grupo de pessoas que digam assim, se Deus é esse Deus todo-poderoso que dizem que Ele é, se Deus é esse Deus absoluto em amor e graça que dizem que Ele é, e eu estou vivendo tamanha frustração na minha vida, eu realmente não sou aquilo que Ele planejou para a minha vida, porque senão Ele seria um Deus injusto. Quem é você? Do grupo que está satisfeito e que entendeu o que Deus projetou para a sua vida, ou do grupo que está insatisfeito, frustrado e que não conseguiu contemplar? Se você chegou à segunda conclusão, eu quero te convidar a ler novamente o versículo 7. Diz assim, assim, pois, declara o Eterno dos Exércitos, considerai o vosso caminho, refleti sobre o que tens feito. Se você está frustrado, dizendo que não é exatamente aquilo que Deus planejou ou projetou para a sua vida, ele vai dizer no versículo 7, considere o seu passado, considere o seu caminho, reflita sobre o que tens feito. Se o caminho que percorreu lhe trouxe, se o caminho que você tem percorrido lhe trouxe
para esse momento que você está vivendo agora, esse momento, hoje, se o caminho que você trilhou te trouxe para esse momento de frustração hoje, está na hora de você de refletir, talvez de não praticar aquilo que praticava, talvez de não frequentar o tipo de ambiente que frequentava, talvez de não ter mais a influência de amizades que você tinha. Talvez esteja na hora de você trocar e de rever a sua caminhada, de rever a sua forma de agir e de pensar. Quando Deus manda você considerar o vosso caminho, é para que você não se iluda em consultar o outro a seu respeito. Nós somos muito tendenciosos a perguntar assim: ei, Júnior, eu estou passando por isso, cara. O que você me aconselha nesse sentido? Se você está pensando em pegar um aconselhamento bíblico, é válido. Para nós, defendendo aqui uma questão simplesmente cristocêntrica, bíblica. Isso é válido. Mas se eu pergunto, Júnior, eu estou passando esse problema profissional aqui, e antes de eu começar a fazer uma reflexão, eu pergunto a ele qual é a solução para a minha vida. E Deus diz o seguinte: olha, é para você considerar o teu caminho. Lógico que você pode pegar uma ajuda profissional, lógico que você pode pegar uma ajuda de um amigo, um conselho de um amigo, mas está na hora de você considerar você mesmo o seu caminho. O que tem causado isso em você? O que te trouxe a esse ponto que você está vivendo hoje? É na hora de você considerar e não os outros. Não é porque você vem tentando algo e não consegue que você deve desistir. Pessoas se frustram porque muitas vezes tentam e não conseguem. Falta perseverança. Falta desejo árduo por algo. As suas frustrações podem lhe paralisar, mas não é isso que Deus espera de você. É interessante que se uma velhinha com 80 anos me presenteou e disse que ainda tinha uma série de netos aí para presentear com uma casa, se os seus sonhos continuavam vivos, você não pode se frustrar tendo tão pouca idade. Aí você vai dizer: ah, Anderson, eu já passei da casa dos 80, então eu posso me frustrar. Então deixa eu dizer para você aquilo que remeteu ao meu pensamento logo quando eu estava falando isso. Atos 2:17. E nos últimos dias acontecerá que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão o quê? Sonhos. Os velhinhos podem sonhar ou não podem sonhar? Podem se frustrar ou não podem se frustrar? Pode se frustrar, sim. Afinal de contas, muitos anos aí nas costas trazem frustrações. Trazem. Mas você não pode permanecer frustrado nem paralisado, nem se tornar um paralítico existencial. Eu vou caminhando para o final. O segundo ponto que você deve perguntar nesse texto: quando é que Deus manda você considerar? Quando é que Deus fala para o povo que ele deve considerar? Ele diz o seguinte, vá para mim no versículo 5. Diz assim: assim ordena o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Agora lê o versículo 4. Porventura, é tempo de habitardes em casas com luxuosos acabamentos, enquanto a minha casa continua em ruínas? Ok? Entendeu aí? Agora vá para o versículo 9. De fato, esperastes muito, mas veio pouco. E esse pouco, quando levaste para casa, eu ainda o dissipei com um só sopro. E agi deste modo, por que motivo? Questiona o Senhor dos Exércitos. Ora, porque deixaste a minha casa sobre escombros, ao passo que cada um de vós só dá atenção à sua própria casa e aos seus próprios bens. Deus manda o seu povo considerar quando o povo simplesmente deixa de olhar para as suas coisas. Quando o seu povo deixa de buscar
primeiramente a vontade de Deus. O seu povo estava buscando viver em quê? Em algumas traduções mais antigas, como a do Saulo, que é antigo, diz assim, ó, em casas aplainadas. Ou seja, casas que pareciam palacetes. Casas que tinham o seu teto, fui buscar sobre isso, eram casas que tinham o seu teto de uma forma mais abolhada, mais arredondada. Era suntuoso o negócio, o povo estava vivendo bem. Estava vivendo bem, mas não se sentia saciado. E Deus está dizendo assim, você está vivendo, aparentemente está vivendo bem, eu não te desamparei. Deixa eu te dizer uma outra coisa, que me veio à memória agora. Você às vezes está vivendo frustrado, dizendo que Deus te abandonou, mas olha o que o texto diz. O que o texto vai dizer para a gente, que é um Deus que, ainda que você tenha um sentimento de não estar saciado, é um Deus que cuida de você, porque Ele te dá a semente, Ele te dá o que comer, Ele te dá o que beber, Ele te dá o que vestir, Ele te dá o teu salário. É você que não tem contentamento no que Ele te dá. E por isso que vive frustração. É por isso que muitas vezes você está vivendo o que está vivendo porque deixou de ter contentamento no básico que Deus tem fornecido. Deus está dizendo para você que não é mais tempo de frustração, é tempo de um recomeço, de uma nova etapa, de uma nova vida, de considerar o seu caminho e de recomeçar a repensar, a viver um novo trilhar, um novo estilo de vida. Está na hora de você buscar de novo aquilo que Ele projetou para a sua vida na intensidade e na força do seu ser. Deus manda você reconsiderar. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas são acrescentadas. Sua vida profissional, sua vida sentimental, a sua vida amorosa. Todos os campos da sua vida são preenchidos pela plenitude que só existe nele. Nós falamos aqui sobre o ego. Quando nós pegamos um ego vazio e que tentamos preencher com alguma coisa que não é Deus na nossa vida, fica chacoalhando dentro do ego, fica vazio. Ele fica tentando toda vez buscar uma nova oportunidade de tentar trazer uma existência para você. Busque o sentido da sua existência naquele que pode preencher de fato quem você é. Se Deus me criou para ter comunhão com Ele e eu não tenho, que era o caso desse povo, o projeto dele para comigo foi desconfigurado. Tudo que somos passa a ser deformado. O que Deus tem para a minha vida e para a sua vida não é para esse ser que você é, muitas vezes, nesse momento, mas é para o ser que estava sendo no passado e que não consegue mais ser hoje por causa das frustrações, ou é para aquele ser que pode vir a ser, se entregar a sua vida a Ele por completo. Eu falei disso da última vez que preguei aqui. Não adianta dar a sua vida parcial para Deus. Deus não aceita parcialidade. Deus não preenche parcialidade. Ou Ele preenche o todo, ou Ele não preenche nada. Ou Ele é, ou Ele não é na sua vida. Ou você se entrega, ou você não se entrega. Ou você vive com Deus, ou você também tem o direito a não viver com Ele. É direito e opção sua. Ele te dá essa liberdade de escolha. Mas quando a graça dele se revelar a você, que eu espero que Ele esteja fazendo nessa manhã, Ele se torna irresistível. Irresistível. Não dá mais para continuar comendo e não se satisfazendo. Não dá mais para continuar bebendo e não se saciando. Não dá mais para continuar se vestindo e não se sentir aquecido e confortável. Não dá mais para receber o salário e não ter as suas finanças equilibradas. Não dá mais. Está na hora de examinar o nosso caminho. Deus criou você para ter relacionamento com Ele. Se você não se relaciona, você está desconfigurado. Se você está desconfigurado, aquilo que Ele projetou para você, Ele não pode cumprir. Mas Ele não pode porque não é Ele que quer, porque você deixou e permitiu se desconfigurar. Lembre-se de um computador. O computador, quando entra um vírus, ele não desconfigura.
E é aquilo que ele foi projetado para ser, ele não consegue ser porque entrou um vírus. Está na hora de formatar o teu HD, meu querido. Está na hora de formatar o teu estilo de vida. Está na hora de repensar o caminho. Eu quero terminar aqui dizendo para você que dá tempo de não viver mais frustrado. Dá tempo de não ser mais um paralítico existencial. Dá tempo de considerar o caminho, o seu caminho. O Ricardo considera o caminho dele. A esposa dele considera o caminho dela. A sua filha vai considerar o seu caminho. Eu não considero o caminho do Ricardo. Eu não posso considerar o caminho do Júnior. Eu não posso considerar o caminho do Wilson. Mas você pode considerar o seu. Está na hora de você se reconfigurar, de voltar a ter a comunhão de novo com o Senhor. Está na hora de você se sentir pleno, de viver a plenitude do que o Senhor projetou para a tua vida. Se é no âmbito familiar, está na hora dele restaurar. Se é no âmbito profissional, eu espero que ele restaure a sua vida. Se é no âmbito da saúde, eu espero que ele abençoe a tua vida e você seja recuperado pela plenitude. É Deus chamando você de volta. É Deus chamando, o Senhor dos Exércitos chamando você para guerrear, para você guerrear aquilo que só você pode guerrear. Quando é o diabo que ataca, a oração resolve. Nós intercedemos, pedimos para que o diabo se afaste. Mas quando é o caminho que você está trilhando, quando a escolha é sua, aí o que vai adiantar para eliminar essa frustração e de colocar em prática aquilo que o Deus projetou para a sua vida, é simplesmente um refletir apurado, analítico e bem criterioso sobre aquilo que você tem vivido. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus te abençoe nessa manhã. Que Deus traga para você uma profunda reflexão sobre quem você é, sobre quem você está sendo e sobre aquilo que você pode ser ainda. Deus te abençoe, te dê um bom domingo e te encha de paz e que possa te saciar por completo em nome de Jesus.